Glória a Deus. Te saúdo nessa noite, mais uma vez, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós é uma honra estarmos aqui nessa noite para poder pregar essa palavra de salvação, essa palavra de vida eterna para nossas vidas. E que nessa noite o Senhor Jesus abençoe a sua casa, a sua família. Quero deixar uma mensagem nessa noite para nós meditarmos, onde a palavra do Senhor, João 3, versículo 17, diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a palavra do Senhor nessa noite vai nos falar que Deus, Ele enviou o Filho dele a esse mundo. Ele enviou o Filho dele, o Verbo que se fez carne e veio habitar no meio dos homens, não para que viesse julgar a humanidade. Jesus, ele não veio para condenar a humanidade, mas a palavra diz que Jesus, ele veio para salvar a humanidade. Então a humanidade sem Cristo, ela se encontra perdida. O ser humano sem Cristo, ele se encontra perdido. Por isso que a palavra diz que Deus, ele enviou o seu Filho, não para condenar, mas para salvar. Porque o homem já se encontra condenado sem Cristo Jesus. O homem já se encontra na posição de condenação sem Cristo Jesus. Porque a palavra diz que através do primeiro homem, chamado Adão, o pecado entrou no mundo, através da desobediência. Então o mundo foi alcançado pelo pecado, o homem foi alcançado pelo pecado por causa do primeiro homem. Ele errou, ele falhou, ele desobedeceu. E através dele, esse vírus chamado pecado foi lançado ao mundo. E o homem, todo ser humano, é pecador através do primeiro homem chamado Adão. Mas Deus, ele mandou a cura. Deus, ele mandou o resgate. Aonde a palavra diz que pelo primeiro homem chamado Adão, o pecado veio ao mundo. Mas através do segundo homem chamado Cristo Jesus, o Filho de Deus, ele é a cura. Ele é o antídoto para nos curar. E a palavra diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a condenação, a palavra diz que é não crer no Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Meu amado, nessa noite eu quero falar para ti a sua única oportunidade. A minha única oportunidade se chama o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Mas se nessa noite você dizer, eu não creio e não quero crer, tudo bem, a minha missão é pregar o Evangelho, porque foi uma ordenança dada: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas quem crê? Quem crê em quem? Na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse será salvo, esse será alcançado. O sacrifício já foi feito. Quando João apresenta Jesus, João aponta e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então João é aquele que veio abrindo o caminho, preparando o caminho para que Cristo viesse ser apresentado ao mundo, apresentado ao povo de Israel. E Cristo sendo apresentado, quando João apresenta, a palavra diz que ele veio para aquilo que era seu e os seus o rejeitaram. Cristo foi rejeitado pelo povo de Israel, mas a palavra diz, meu amado, que todo aquele que agora nele crê tem a salvação e a vida eterna. Mas não é diferente do tempo de João. No tempo de João, Jesus, ele foi desprezado. E hoje não é diferente. Jesus continua sendo desprezado pelo homem. Jesus continua sendo desprezado pela criatura. Mas o Criador, ele mostrou seu amor, ele provou seu amor, enviando seu Filho unigênito, Filho único,
para vir morrer pela humanidade. Então nessa noite você deve falar: mas eu não quero, eu não creio, eu não quero, eu não aceito. Mas a palavra diz que todo aquele que confessar a Cristo com a sua boca e crer no seu coração, esse será salvo. Mas aquele que negar com a sua boca perante os homens, a palavra diz que naquele grande dia o Senhor também o negará perante ao Pai. Meu amado, naquele dia haverá duas palavras para o homem ouvir, porque a palavra diz que todos compareceremos perante ao trono de Cristo. Uns vai ser assim: vinde benditos do meu Pai para o reino que está preparado, que em João 14 ele foi preparar. Mas a outra palavra é: afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Por que não conhece? Porque praticais a iniquidade. Porque a palavra diz que naquele grande dia muitos vão dizer: eu preguei, eu louvei, eu fiz missão, eu evangelizei, eu fui pastor, eu fui presbítero, eu fui diácono, eu fui obreiro. Mas a palavra diz que naquele grande dia o Senhor dirá: afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque tudo que nós fazemos em nome de Cristo, quem tem o poder e a autoridade para curar e libertar é o nome de Cristo. Foi-lhe dado a autoridade, mas viver, meu amado, faz a diferença. A palavra vai dizer sobre a casa, sobre a areia e sobre a rocha. A casa que está na rocha é aquele que obedece essa palavra. A casa que está na areia é aquele que não obedece essa palavra. Tanto uma como a outra vai passar pelo vento, pelo vendaval, pela luta dessa vida. Mas quem vai permanecer de pé é aquele que está com a casa sobre a rocha, chamado Cristo Jesus. Então nessa noite você entenda, o intuito nessa noite não é para te condenar, o intuito nessa noite não é para te lançar na condenação. Sabe por quê? Porque se você não estiver em Cristo, não precisa ninguém te condenar, já está condenado porque não está com Cristo Jesus. Jesus é o advogado fiel que veio para julgar, ele veio para está a nossa defesa, mas a palavra diz que ele voltará como juiz, sentará no seu trono e ele estará ali para julgar. Mas deixa eu te falar, a palavra diz que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Eu vou repetir, não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Que o quê? Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Então nessa noite que você entenda, Jesus está voltando, a palavra de Deus está se cumprindo, e a palavra já falava, já tinha anunciado que haveria apostasia nos últimos dias. E estamos vendo isso acontecer. As pessoas abandonando a fé, as pessoas deixando de crer, tudo isso já está escrito, não é surpresa. A palavra de Deus já nos alertava sobre isso. Mas que nessa noite você possa dar crédito nessa palavra, se levantar enquanto há tempo, voltar para os caminhos do Senhor. Se você nunca andou nos caminhos do Senhor, que você possa vir aos caminhos do Senhor e receber e ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que nessa noite o Senhor Jesus, Ele te abençoe, Ele te guarde, e que você creia e acredite que Ele é o único Salvador da humanidade. Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa noite nós te agradecemos por cada palavra, louvor, que foi entoada aqui nesse lugar. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, toma cada vida nessa noite que ouviu e vai nos ouvir essa mensagem em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a noite de cada um, a vida de cada um, em nome de Jesus. E se você está na sua casa, você que está nos ouvindo, se você querer participar dos cultos aqui na frente da garagem de ônibus, aqui na frente do terminal de ônibus, seja bem-vindo. Toda quinta-feira às 19h30 e aos domingos 19h30. Venha ouvir a palavra de Deus enquanto você ainda pode achar, buscar enquanto ainda há tempo, e você vai encontrar. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde em nome de Jesus.